Você sabe a história do nome da rua onde você mora? E se alguém resolvesse contar essas histórias em um perfil de Instagram na internet? O SerifaCast de hoje toca na alma do lugar para o qual estamos restritos de ir por causa da pandemia, que é a rua. Mais especificamente, a história dos nomes das ruas. Gravamos este episódio em pleno carnaval de 2021. Um carnaval que não teve rua, ou pelo menos não era para ter tido. Se você tem condição radicalizada de amor pela rua, como o jornalista Ronaldo Salgado, que já entrevistamos no SerifaCast, aqui é o seu lugar. Ajuste os seus fones de ouvido e conheça, parafraseando o escritor carioca João do Rio, a alma encantadora das ruas. Esse podcast é uma produção de SerifaCast Multimídia. Saudações digitais! O episódio número 66 do SerifaCast já começou. Esse é o primeiro episódio da nossa 6ª temporada. Nascido em Fortaleza, Ceará, em 9 de outubro de 1926, foi um dos jornalistas mais atuantes do seu tempo. Era estudante de Direito, curso que abandonou depois, ao mesmo tempo que trabalhava nos jornais Correio do Ceará e O Utilitário, dos Diários Associados. Nessa época, começou a usar câmera fotográfica. Em 1948, ingressou na equipe da revista O Cruzeiro, no Rio de Janeiro, inicialmente como repórter e no ano seguinte escrevendo e fotografando. De espírito aventureiro e munido de um brevet de paraquedista, saltou aos 25 anos ao lado do exército norte-americano em ação durante a Operação Tomahawk, na Guerra da Coreia, em 1951, sendo um dos únicos repórteres sul-americanos a cobrir o conflito. Realizou reportagens ainda sobre a vida no Japão e na Rússia, a África, o Egito de Nasser, a Iugoslávia de Tito, a Revolução Cubana, quando entrevistou Fulgêncio Batista e Fidel Castro. No Brasil, documentou a seca no Nordeste, a herança do cangaço, as lutas estudantis, a Praia do Futuro, o Açu de Oroz e várias outras reportagens reunidas na seção do Arquivo de um Correspondente Estrangeiro, da qual era titular e na qual expressava livremente suas opiniões. Faleceu em 22 de dezembro de 1959, vítima de um desastre aéreo, ocorrido com o choque de 2 aviões próximo à cidade do Rio de Janeiro. Com 33 anos, ele retornava de seu último trabalho, o primeiro baile de debutantes em Brasília. As imagens recuperadas após o acidente foram publicadas, com títulos, textos e legendas em branco, porque seria por ele redigido quando chegasse à redação. Já na pasta de atividades do repórter, nos arquivos de O Cruzeiro, consta a referência: o primeiro baile de debutantes, em Brasília, missão cumprida. Essa é a história de Luciano Carneiro, uma das avenidas de Fortaleza, no bairro de Fátima, Parreão, Vila União e Aeroporto. Foi inaugurada em 20 de dezembro de 1961 e é a antiga Rua 3 de Outubro. Sou Emanuel Montenegro, sou cearense do Iguatu. Eu vim morar em Fortaleza com os meus 17 anos. Já fui para outros locais aí, tanto do interior quanto para fora, mas estou aqui de volta já tem alguns anos. E sou jornalista, né, graduado pela FIC, antiga FIC, que hoje é Estácio FIC, em 2008. Foi em 2008 que eu me formei pela FIC. E desde então eu atuo na imprensa, né? Já passei pela TV Diário, foi o primeiro local, produção, depois reportagem. Depois fui para a assessoria de imprensa, depois Jornal O Povo, e foi quando eu adentrei no universo das biografias, que aí desde então, foi mais ou menos aí 2014, 15 mais ou menos, que eu estou nesse universo aí das biografias, escrevendo livros, né? Então, esse serviço de escrita de biografias, livros de memórias, edição e produção de livros também, todos com foco nessa temática das histórias de vida. Aí Então, você pegou essa ideia da biografia, né, da história, de contar a história de vida das pessoas das ruas, né, que dá nome às ruas de Fortaleza. Numa dessas caminhadas por Fortaleza, eu encontrei uma placa biográfica, né? Em determinada esquina lá tinha essa placa biográfica, tinha a biografia curtinha da pessoa que dava nome àquela rua. Eu nunca tinha visto,
E cheguei, me aproximei, olhei, dei aquela conferida, né, naquela história, quem é aquela pessoa, isso me chamou a atenção. E lá no cantinho da placa tinha projeto Placas Biográficas, e tinha lá a marca de algumas empresas, da prefeitura também, e eu entendi que era um projeto da prefeitura, patrocinado por empresas, mas só fiquei sabendo disso, né, ali na placa. Então, quando eu cheguei em casa, já fui pesquisar, né, curiosidade, né, de jornalista, o que é isso, que placa é essa? E descobri que essa placa foi um projeto do Cláudio Pereira, né? Ele foi presidente da Fundação de Cultura de Fortaleza, começou na gestão da Maria Luísa e na gestão do Juracy, ele teve essa iniciativa de colocar essas placas biográficas, né? E eu falei, nossa, que bacana isso, né? Trazer a história, trazer informações, trazer conhecimento novo, né? Para as pessoas que estão transitando aí na cidade. Aí, o que aconteceu? Eu percebi que era um projeto bacana, que estava esquecido. Esquecido por quê? Porque essas placas estão aí nas ruas da cidade, mas elas estão escondidas. Elas estão pintadas, às vezes alguém vai pintar o muro e pinta a placa junto, ou uma construção remove a placa e bota ela de novo, mas não bota da forma como deveria botar. E eu vi, cara, que projeto bacana, escondido aí. Depois dessa primeira placa, eu saí caminhando com um olhar atento e encontrei outras placas. Eu falei, esse projeto aí é muito bacana e está esquecido, escondido. Não está sendo valorizado, na verdade, né? Tive a ideia de trazer esse projeto para a atualidade, né? Mas logo me veio a questão do custo, né? Confeccionar as placas, enfim, é um custo que eu nem fui calcular quanto seria, mas eu imagino que é caro, né? E então eu pensei assim, bom, mas é um projeto que ele pode ser trazido de fato para a atualidade utilizando as mídias, né? As mídias, as redes sociais, a internet, está tudo tão mais fácil hoje em dia de divulgar, de fazer um trabalho nesse sentido, de levar conhecimento, né? E o alcance seria até maior, né? Porque não ficariam fixadas nas placas nas ruas da cidade. Então, aí comecei a pesquisar, né? Que rede social seria? Seria Facebook, seria Instagram, seria Twitter? Na época eu nem tinha Instagram, foi um amigo que deu toque e disse, olha, Instagram eu acho que seria bacana, porque é só uma fotozinha que você coloca, normalmente são textinhos curtos, e é justamente a ideia das biografias curtas, né? São textinhos curtos, e aí já me veio a ideia da foto da placa, né? Então, aí o que eu fiz? Eu saí um dia fotografando placas da cidade, cheguei em casa e fui pesquisar para ver se ali rendia alguma coisa, né? Então, o primeiro passo foi o Google, né? O Google a gente vai e ele nos dá caminhos, ele nos leva a outros locais, outras plataformas, que aí sim, aí eu fui buscar em outras fontes, né? Bibliotecas, livros, o Instituto do Ceará, enfim, o próprio Nirez já me ajudou muito. Eu tinha alguma dúvida, Nirez, vem aqui, por favor, me tira essa dúvida, e ele sempre pronto para ajudar. Ele se refere a Miguel Ângelo de Azevedo, Nirez, um importante jornalista, colecionador e pesquisador cearense. E eu vi que eu tinha esse projeto e que ele era viável. Por que viável? Porque não teria um custo, digamos assim. O custo seria o meu trabalho de sair, fotografar essas placas e chegar em casa e fazer essa pesquisa dessa microbiografia. Então, eu fiz aí, digamos, aí uma lista de nomes, saí pesquisando, e quando eu vi já tinha umas 10 postagens assim, aí eu disse, não, acho que agora já dá para postar, fazer a primeira postagem e para saber a resposta, né? E a resposta foi muito boa, foi quase imediata. E assim nasceu o perfil @Ruas Biográficas, no Instagram e no Facebook, e que poderá se tornar um livro físico também. Esse momento aí do lançamento do projeto foi em novembro de 2014, foi quando eu fiz a minha primeira postagem. Mas esse momento que eu encontrei a placa foi mais ou menos em julho, agosto. Então eu tive esse tempo aí para pesquisar, para ver a viabilidade do projeto, para tirar as fotos das placas, né? Então ele foi lançado, a primeira postagem foi em novembro de 2014. Então hoje já são 6 anos e um pouco mais, né? A gente está em fevereiro. Então, esse ano, digamos aí, em novembro, ele vai fazer 7 anos, e por isso a ideia do livro, né? Que já tem um tempo, e as pessoas me cobravam isso. Voltando a falar da resposta dos seguidores, né? Não foram só os seguidores, o número de seguidores, nem as curtidas, mas as mensagens, né? Entendi. Tanto as mensagens lá,
Entendi. Que bacana, que projeto massa, mensagens inbox. Eu sou professora, eu estou divulgando esse trabalho aqui para os meus alunos, entendeu? Legal. E aí você falou agora do livro, né? Então, saiu do digital para o meio físico, né? Um livro, vai ser bem Sim, bonitão, né? De e tal. Ele sim, está num projeto de financiamento coletivo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais, mas de todo modo, sim. já na descrição desse episódio vai ter lá todas as informações, como você contribuir, a importância de contribuir. Descendente de tradicional família cearense, nasceu em 6 de dezembro de 1826 em Sobral, Ceará. Casou aos 15 anos de idade, teve 8 filhos e ficou viúva. Em 1859, casou-se com o abolicionista Francisco de Paula de Oliveira Lima, tendo com ele mais 2 filhos. Mudou com a família para Fortaleza, onde participou de maneira ativa nas lutas em prol da abolição da escravatura no Ceará. Presidiu a Sociedade das Cearenses Libertadoras, entidade formada por mulheres em favor da causa abolicionista, fundada em dezembro de 1883. De personalidade enérgica, destacou-se como articuladora política e oradora. O quadro Fortaleza Liberta, do cearense José Irineu de Souza, que retrata a solenidade de libertação dos escravos em Fortaleza, em sessão realizada no Salão Nobre da Assembleia Provincial, registra a sua presença. Ela era reconhecida como a alma feminina pela campanha da abolição. Não há certeza sobre a data e o local de sua morte. Alguns afirmam que teria sido no ano de 1902 em Recife, Pernambuco. De acordo com o periódico Sobralense A Capital, ela teria falecido em 22 de julho de 1903, no Rio de Janeiro. Essa é a história de Maria Tomásia, que dá nome a uma rua do bairro Aldeota. Fortaleza, né? Eu acho que o Brasil inteiro, mas Fortaleza tem muito. A gente fala muito, escuta muito falar disso, que é uma cidade sem memória, né? Que não valoriza a sua memória, apesar de ter Sim, muitas possibilidades aí, muitos prédios históricos, muitas histórias, né? Muitas coisas bacanas que poderiam ser valorizadas, né? Que trariam esse ganho sim. para a autoestima da cidade, do povo, etc. Como é que é na tua cabeça essa contribuição que você está fazendo para essa manutenção da memória da cidade? Pois é, André, as próprias placas, essas placas biográficas do Cláudio Pereira, são exemplo do descaso, né, com a memória da cidade, né? Então, um projeto bacana está aí, esquecido, desvalorizado pelo estado das placas hoje. Então, daí você já tira. Outros exemplos são os prédios históricos. Fortaleza tem inúmeros prédios que estão aí abandonados, né? E voltando a falar dessa questão da memória e da valorização da história, enfim, eu vou te citar um exemplo, eu sou do Iguatu, já falei, eu cheguei aqui com os meus 17 anos e fui morar na Vicente Leite, né? E era próximo lá ao colégio, era bacana que eu ia caminhando e voltava caminhando, acho que eu sempre gostei de caminhar. E passei anos, né, olhando para essa placa Vicente Leite. Onde você mora? Eu moro na rua Vicente Leite e apenas isso. E nessa pesquisa, nesse projeto do Rose Biográfica, foi que eu descobri que o Vicente Leite foi um artista plástico famoso, expôs obras aí em vários países, né? E eu falei, nossa, como é que eu morei mais de 3 anos na Vicente Leite e não sabia quem era Vicente Leite, que é uma história tão interessante como essa, né? Artista plástico impressionista, nasceu no ano de 1900, em Crato, Ceará, e faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 1941. Desde cedo, ele alimentava o desejo de estudar pintura. Ainda soldado raso do governo do Ceará, buscou apoio junto ao Estado, no intuito de cursar na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Promovido a sargento, foi agraciado com bolsa de estudos pelo então presidente da província do Ceará, João Tomé de Saboia e Silva, transferindo o sargento para a capital fluminense, onde ingressou no curso de Pintura Livre da Escola Nacional de Belas Artes. Teve como colega de turma Cândido Portinari, que o retratou em 1923. Pintor de paisagens, realizou exposições em vários estados brasileiros, sendo reconhecido e condecorado com medalhas e menções honrosas. Participou de salões nos Estados Unidos e na Argentina, entre outros países. Fez parte da Sociedade Brasileira de Belas Artes, da Associação dos Artistas Brasileiros e do Núcleo Bernardelli.
grupo de pintores modernistas brasileiros, fundado no início da década de 1930. Suas obras estão expostas no Museu Nacional de Belas Artes, na Pinacoteca do Estado de São Paulo e no Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Essa é a história de Vicente Leite, uma das ruas de Fortaleza que atravessa os bairros Meireles, Aldeota, Dionísio Torres e São João do Tauape. Então, traz à tona realmente aquela faísca que acende dentro de você, né? De buscar mais conhecimento, de saber mais, de conhecer mais a história. É autoconhecimento, né? Conhecimento da sua própria vida, né? Porque faz parte de onde você morou. A gente não se toca realmente. Eu também não tenho isso de buscar saber o nome das ruas, né? Às vezes a gente tem uma curiosidade, vai buscar e tudo, mas via de regra, né? É uma coisa simples, interessante, você acha fácil, né? E além de trazer mais conhecimento, é autoconhecimento, né? É um pouco sobre a sua história também. Um pouco sobre a sua história. Você disse bem. E não é só sobre história de vida, né? A gente pensar, o nome da rua é o nome daquela pessoa, eu vou conhecer a história daquela pessoa. Não é apenas isso. A gente, conhecendo essa história de vida, a gente conhece a história da cidade. E é aí que vem a valorização da história e da memória da cidade, no caso Fortaleza, né? Eu penso até em levar ruas biográficas aí também para outras cidades, quem sabe ruas biográficas de Iguatu, ruas biográficas da Copiara, né? Mas é isso, trazer esse conhecimento. Então, o que eu vou te dizer, eu tenho o curso de jornalismo, né? Já atuei na imprensa, e isso traz para a gente um conhecimento, dos livros também, claro, todos que eu já li, mas esse momento do projeto do Ruas Biográficas me trouxe um conhecimento, está me trazendo ainda, né? Que assim eu não posso medir, eu não posso te dizer, porque a cada história de vida você aprende um pouco mais, e não só sobre a cidade, mas sobre uma época, né? Biografados aqui nas ruas, os homenageados nas ruas, na verdade, eles são de várias partes, posso até dizer do mundo, porque tem aí a Rua Dom Pedro II, né? Então, assim, são pessoas que são de várias partes do mundo, e você acaba conhecendo a história do mundo, né? Digamos assim, para abranger mesmo, né? Então, história de reis, de rainhas, de países, né? De cidades. Aqui tem a Rua São Paulo. Então, a gente biografou ruas, e a gente biografou o Clube Iracema, por exemplo. Então, conheci só a história do Clube Iracema. A Avenida da Abolição, então, a história da abolição, claro que eu aprendi isso na escola, mas quando a gente vai naquela pesquisa, a gente se aprofunda um pouco mais, né? E reaviva o que a gente já tinha aprendido, né? Professor e cientista notável, nasceu em Fortaleza, em 23 de agosto de 1869. Estudou nos colégios São José e Ateneu Cearense. Demonstrava inclinação para a carreira médica, mas influenciado pelo pai, tomou a frente dos negócios da família, a Dias da Rocha e Companhia, loja no centro de Fortaleza que vendia produtos importados da Europa. A experiência não agradou e logo ele passou a se dedicar às pesquisas nos campos da botânica, história natural, arqueologia e paleontologia. De espírito investigador e voltado ao conhecimento dos recursos naturais cearenses, fundou em 1887, em um imóvel de sua propriedade na Avenida Tristão Gonçalves, o Museu Rocha, o primeiro museu particular do Ceará e considerado então o maior museu particular do Brasil, que funcionou até 1953, quando sua coleção foi adquirida pelo Museu do Ceará. Na publicação Boletim do Museu Rocha, divulgava o acervo, formado por coleções de botânica, de etnografia e de arqueologia. Ajudou a fundar a Escola de Agronomia e a Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Ceará. Desta última foi professor e também aluno, graduando-se na turma de 1917. Foi membro do Instituto do Ceará, ocupando a cadeira de número 11 e sócio de grandes centros de estudos científicos mundiais, incluindo o Instituto Butantan em São Paulo. Nos fins de tarde, ele costumava atender gratuitamente em um consultório homeopático na sua residência. Faleceu no ano de 1960. Essa é a história do professor Dias da Rocha, que dá nome a uma rua localizada no bairro Meireles. Você está ouvindo Serifa Cast. Oi, eu sou a Sara Zoubel. Eu sou a Bia Guimarães. E a gente faz o podcast 37 Graus.
A gente não vê a hora de voltar a gravar na rua, na casa das pessoas, nos lugares. E voltar à nossa vida normal. Mas a gente sabe que a pandemia continua. E que a gente tem que ser paciente e que vai demorar um tempo até que todo mundo esteja protegido de verdade. Então, enquanto a vacina não chega para todo mundo, bora continuar fazendo o que a gente já estava fazendo, que é priorizar atividades ao ar livre, manter distância, ficar em casa quando der e usar boas máscaras. Não quero ver ninguém com máscara frouxa, hein? Eu não quero ver o seu nariz na rua. Não quero ver o seu nariz. Eu não quero nem imaginar como é que ele é. Mas até então, vamos tentar fazer tudo com a maior segurança possível. E proteger nós mesmos, as nossas famílias e todo mundo. E essa é uma campanha da Associação Brasileira de Podcasters, a ABPOD, Juntos pelo Podcast Nacional. Quantas mini biografias de rua você já fez? Eu cheguei ao número de 300. Foi isso que, quando eu vi que eu estava próximo dessa marca, né, e 6 anos e alguma coisa, eu falei, eu precisava de alguma coisa. E essa mesma necessidade que eu senti de criar o projeto Ruas Biográficas no Instagram, eu senti agora, foi a mesma coisa, assim, essa mesma vontade, esse desejo de expressar esse trabalho agora de outra forma, meio físico. E é por isso que na campanha eu ressalto, assim, é o livro físico. Porque como o projeto surgiu no Instagram, né, então vou lançar o livro do Ruas Biográficas. Aí pode se confundir um e-book, né? Mas é a coisa do livro físico, justamente para trazer essa valorização do passado, né? O livro, ele ainda está aí, ele ainda vai continuar por muito tempo, e o papel palpável, né? O livro físico, para você ter ali na sua cabeceira, para você conferir uma rua, para você... São 300 ruas, então se você pegar aí, vou ler 5 ruas por dia, né? Então, foi interessante durante o projeto, né? Pessoas mandando fotos. Essa aqui é a minha rua, eu queria saber quem foi, biografa para mim, entendeu? Outras pessoas, estudantes de história, eu posso te enviar um textinho sobre essa rua que eu pesquisei aqui. Então, foi muito bacana essa interação das pessoas, né? Passou a ser colaborativo, né? As pessoas Colaborativo. E por isso também a ideia do financiamento coletivo, né? Porque quando eu pensei em lançar o livro, eu falei, eu preciso de um livro físico agora. Chegou o momento do projeto, a gente está se aproximando das 300 ruas e eu preciso de um livro físico. Sem contar que pessoas também já tinham falado, né, nas mensagens lá, cadê o livro? Vão um livro. Eu vou botar aqui na minha biblioteca, a própria professora que entrou em contato comigo. Eu estou passando aqui o Instagram para as pessoas lerem, e por que não levar aquele livro para a sala de aula, né, daquele livro ser adotado por escolas, né? Nome de referência na literatura nacional, nasceu em 13 de junho de 1868, em Parazinho, lugarejo próximo a Paracuru, Ceará. Filho de família humilde e pai cego, chegou ainda adolescente a Fortaleza, onde foi caixeiro no comércio e funcionário da Intendência de Socorro Público. Escrevia nas horas vagas, publicando seus escritos em periódicos da capital, como A Avenida, A Quinzena e A República. Foi um dos fundadores da Padaria Espiritual em 1892, agremiação literária que reunia escritores, pintores e músicos. Na política, foi secretário dos Negócios do Interior, deputado estadual e diretor da Secretaria da Assembleia. No Rio de Janeiro, trabalhou no Tesouro Nacional e no recém-fundado Correio da Manhã, jornal em que publicou em 1903, na forma de folhetim, aquela que é considerada sua obra-prima, Aves de Arribação, seu único romance, publicado em livro 10 anos depois. Ensaísta e crítico, colaborou com diversos jornais de todo o Brasil. De volta ao Ceará, em 1920, ajudou a reorganizar a Academia Cearense de Letras, que presidiu de 1930 a 1937. Publicou o livro de memórias Retratos e Lembranças, peças de teatro e livros de poesia. Acrescentam-se a estes os livros póstumos, Águas Passadas de poesias e Fábulas Brasileiras, literatura infantil. Ele deixou um romance inacabado chamado Estrada de Damasco. Faleceu em 14 de novembro de 1940, em Fortaleza, vitimado por arteriosclerose renal. Essa é a história de Antônio Salles, uma avenida que corta os bairros Joaquim Távora, Dionísio Torres, Cocó e de Lourdes, o bairro Dunas. Foi aí nesse momento que eu falei, eu preciso financiar esse livro. E é um custo, né? A impressão é o
custo Maior maior. custo, né? E eu vi que eu ia precisar de ajuda. E eu fui olhar, onde é que eu vou buscar essa ajuda? Onde é que eu vou buscar essa ajuda? Vou atrás de um empréstimo, vou juntar dinheiro. Se eu for tentar juntar dinheiro, vai demorar um pouco mais, mas eu queria agora. Sabe aquela coisa de esse é o momento? E eu vi que eu tinha esse apoio todo lá nos seguidores, né? São mais de 4.000 seguidores. E eu penso assim, que se tem esse número de seguidores, aquelas pessoas estão Já interessadas. está lançada a campanha? A campanha já está lançada, foi lançada dia 10 agora. Me fala E mais ela então, como é que as pessoas colaboram? É no Catarse, né? a campanha funciona assim. Se você bate a meta, né, a nossa meta está lá estipulada, se a gente bate essa meta, o livro, digamos, ele é um sucesso, a campanha é um sucesso. Vai e o ser livro realizado. vai ser realizado, né? Se não No caso atingir, se não atingir a meta, todo o dinheiro, 100% integral, É o valor retornado investido é retornado para o apoiador, né? E além do livro, na campanha, a gente criou alguns produtos, né? Porque assim, vamos lançar o livro? Vamos. Mas por que não unir o livro com alguns produtos bacanas sobre o Fortaleza? Então, além do marcador de página que acompanha cada livro, tem um sketchbook, né? Que aí tem a imagem das placas. Legal. Né? Então, tem umas placas muito bonitas, coloridas, umas placas diferentes. E tem uma caneca com um mapa de Fortaleza, né? boa. E ficou Eu vi. bem bonita Muito também. bonito, muito bonito. E a almofada, né? A almofada Legal. ficou uma coisa assim, uma almofada para você ter em casa, para você dar de presente para alguém. Essa aqui é a minha cidade. Tem lá Ruas Biográficas Fortaleza, a Rosa dos Boa. Ventos. Então ficou bem bonita mesmo. E sim, tem esse kit, né? Então são várias opções de valores a partir de R$ 40. Então o kit básico é o livro marcador de página. Os 100 primeiros apoiadores desse kit vão apoiar com R$ 40 apenas, né? E aí tem os outros kits, tem kit de 70, que é o do sketchbook, tem o de 120, que é a da caneca, né? Então, assim, tem para todos os gostos e todos os bolsos, digamos assim. Legal. Então, catarse.me/ruas biográficas. Simples, fácil. Catarse.me, né? .me/ruas biográficas. Boa. É fácil, assim que você acessar essa página, você escolhe o seu kit, já clica, já decide se vai ser a compra no cartão de crédito ou no boleto. É garantido você ter o seu dinheiro de volta, caso a campanha não atinja aí a meta, mas nós vamos atingir. Boa, eu quero fazer aqui uma convocação aqui para você, serifeiro, serifeira. Se você está ouvindo esse episódio antes do fim do financiamento coletivo, né? Que é de mais ou menos dia 10, 11 de março, vai lá, contribui, vale muito a pena, é um trabalho muito bacana de valorização aí da cidade. Se você não é de Fortaleza e quiser ajudar, também ajuda, a gente aceita, né? E se você está ouvindo depois, né, já do final do financiamento coletivo, segue lá Ruas Biográficas, que eu aposto que o Emanuel vai estar sempre trazendo novidades pra gente, que é um projeto bem legal. Emanuel, cara, muito obrigado por conversar aqui com a gente, pelo seu tempo, pela sua dedicação. Eu agradeço muito pela chance de estar aqui, por estar mostrando o meu trabalho, né? SerifaCast, que eu já conheço, e nós trabalhamos juntos, né? Fomos colegas de trabalho, então é muito prazeroso estar aqui conversando contigo. Meu conterrâneo também, né? Então, obrigado pelo apoio, obrigado aí aos ouvintes do SerifaCast, que vão apoiar, eu espero que sim. Vão lá, façam a sua doação, que é para esse projeto, para possibilitar a realização desse projeto e que ele ganhe vida nas páginas de um livro físico, né? E que possibilite aí vir outros livros, outros volumes do Ruas Biográficas. É isso aí, serifeiro, serifeira. Se você gostou, compartilha aí suas opiniões nas redes sociais com a gente. Procura aí @SerifaCast, pod.link/SerifaCast. Obrigado pela sua audiência, grande abraço, tchau!